Olá, tudo bem? Espero que muitíssimo bem. Chegando aqui com uma aula, um resumão, um apanhado geral de alguns conteúdos para tudo aqui nos mínimos detalhes para que você possa compreender tudo certinho, ok? Muito prazer, meu nome é Rosélia Carvalho, professora de História. Espero muito poder ajudá-los. Então, para esse apanhado geral para a nossa aula de hoje, de alguns capítulos do livro de História, então vamos iniciar pelo modernismo, depois renascimento cultural, depois reformas religiosas, absolutismo e mercantilismo, e vamos finalizar com chave de ouro com o que? Grandes navegações. Vamos iniciar logo o primeiro capítulo? Vamos, sim senhor e sim senhora. Então vamos lá. Modernidade e monarquias nacionais. O que eu trouxe aqui para representar esse capítulo? Eu trouxe uma imagem. Olha só que imagem é esta, hein? Adivinhe. Aqui temos uma imagem de René Descartes. Por que René Descartes? René Descartes é considerado o pai do pensamento moderno. Aqui na imagem temos uma pergunta. O que é modernidade? Vamos passar adiante? Vamos, sim senhor e sim senhora. Temos aqui sobre moderno. Gente, moderno é uma palavra que nós usamos constantemente. É isso mesmo que vocês ouviram. Usamos de forma constante, tipo, para se referir a algo recente, algo novo. Falamos, por exemplo, olha só minha bike nova, meu tênis novo, é super atual meu tênis. Então, são palavrinhas que nós usamos constantemente se estamos acostumados a ouvir e também a falar. Olha, no início dos tempos modernos, alguns reis europeus ampliaram seu poder e fundaram monarquias que deram origem a estados, no caso, deram origem aos estados nacionais. Nas monarquias, os reis tornaram-se soberanos e os habitantes tornaram-se o quê? Súditos. Simples assim. A centralização das monarquias europeias, a Igreja Católica ela deixa de ser uma instituição de poder e esses valores são repassados para alguém. Quem será? Quem aí já pensou? Sim, gente, vocês pensaram certo, pro rei, gente. Então, esses valores, esse poder são repassados para o rei. Como assim, Rosélia? É o seguinte... Então, com isso, o rei se tornou a figura mais importante da sociedade europeia. É isso mesmo. Isso já foi encerrando o capítulo 1, gente. Então, vamos nos direcionar agora para o capítulo 2, que é o quê? Renascimento cultural. Faz parte da unidade 1 e também faz parte ainda do mundo moderno. Então, vamos da página 22 até a página 36, tá? Acompanhem comigo. Ocorreu uma renovação cultural entre os séculos XV e o século XVI, em sociedade da Europa Ocidental, chamada de Renascimento. O Renascimento foi o primeiro grande movimento artístico, científico, literário, filosófico da modernidade. Eu trouxe uma imagem também para vocês observarem, representando esse capítulo 2 do Renascimento Cultural, que no caso é Davi. Como assim Davi, Rosélia? Não, gente, calma aí. Olha só, daqui é um detalhe de uma escultura, Davi, que essa escultura é de Michelangelo. Michelangelo foi um dos ícones do Renascimento, tá? Então, trazemos essa imagem. O que mais temos aqui? Vamos citar também algumas características desse Renascimento. Como assim? Manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Então, tinha esse contato, essa aproximação. Outra característica também, pessoal, é o quê? Outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o privilégio dado às ações humanas, que no caso já estamos falando de quê? Do humanismo. Aqui temos uma outra imagem, gente, eu amo imagens, trabalhar com imagens. Temos essa imagem, esse homem, gente, Leonardo da Vinci, isso mesmo, se você pensou em Leonardo da Vinci, parabéns, você acertou. Leonardo da Vinci, que foi um dos maiores expoentes do Renascimento, pessoal, temos aqui a imagem dele. Temos mais sobre Leonardo da Vinci. Calma aí, essa imagem não é de Leonardo da Vinci, mas sim de uma das obras dele e é uma das
Sabe, gente, é uma das pinturas, um dos quadros assim mais famosos, mais falado por todo mundo. É o que? Mona Lisa. Nossa, que lindo esse nome. Foi um pintor italiano e um dos maiores gênios de seu tempo. A tela Mona Lisa, também chamada de Gioconda, tá, pessoal? É a verdadeira obra-prima. O notabilizou como um dos principais pintores do caso o antropocentrismo e não a religião como acontecia anteriormente, que antes eles colocavam a visão de tudo, sobre tudo, a religião ocupava o centro de tudo. Então, no caso, era o teocentrismo e agora já o que? Já é o antropocentrismo, não ocupa mais o centro de todas as questões. Como resultado imediato, a igreja deixou de ser vista como aquela que tinha as respostas para todos os problemas da vida e da sociedade, porque antigamente as pessoas sempre recorriam à igreja para ouvir o que eles tinham a dizer sobre um fenômeno, sobre um acontecimento e tudo mais. Com suas estruturas ideológicas abaladas, a Igreja Católica perdeu muito de seu poder político e, por incrível que possa parecer, também perdeu muito de seu prestígio, mesmo no meio religioso. Pois novas interpretações, principalmente humanistas, sobre a religião passaram a surgir, principalmente após a Reforma Protestante, que é a Reforma Protestante é que nós iremos falar várias vezes aqui durante o conteúdo, tá, gente? Durante a nossa aula. O ser humano no centro do universo, o ser humano passou a ocupar o centro de interesses da sociedade, das artes, das ciências. Com isso, o ser humano tomou o lugar que antes era ocupado pela religião e, consequentemente, pela igreja, né? Repetindo um pouquinho aqui, voltando um pouquinho desse assunto para você. E agora vamos para o terceiro capítulo que é sobre as reformas religiosas. O século XVI teve como uma de suas manifestações mais profundas o processo de reformas religiosas, responsável por quebrar o monopólio exercido pela Igreja Católica na Europa e pelo advento de uma série de novas religiões, embora cristãs, fugiam aos dogmas e ao poder imposto por Roma, as chamadas religiões protestantes. No século XVI, o avanço das críticas à Igreja Católica no Ocidente deu início ao processo de ruptura que conhecemos como Reforma Protestante. Crítica ao clero. Qual era a principal crítica ao clero? Vários grupos religiosos e autoridades da própria igreja criticavam a má conduta do clero católico, os abusos contra a fé e o despreparo intelectual dos sacerdotes. Estava em jogo tudo isso aí, pessoal. Aí temos aqui um exemplo. Eles criticavam o fato dos papas e os membros do alto clero de viverem no luxo. Então, o clero viveu no luxo à custa da maioria dos fiéis e também ao comércio de artigos religiosos e outros, porque eles tinham também a venda de indulgências, que vocês já conhecem bem, e eles vendiam também artefatos. A Igreja Luterana é uma igreja protestante fundada por Martinho Lutero, que muitos de vocês já ouviram, conhecem um pouco da biografia de Martinho Lutero, né, pessoal? Os homens e as mulheres corrompidos pelo pecado original só poderiam se salvar pela fé em Deus. Atentai bem para esta informação. Assim, o único instrumento de salvação seria a fé e não as obras. Ou seja, os luteranos acreditavam que a salvação vinha pela fé, pela graça de Deus, não por obras. Então, gente, os luteranos eles acreditavam que a salvação da pessoa viria através do quê? Da fé e não através das obras. A Igreja Luterana surgiu como fruto da Reforma Protestante. Martinho Lutero, um monge católico, leu a Bíblia, descobriu seus vários ensinamentos. Martinho Lutero, ele leu a Bíblia e através dessas leituras ele passou a perceber o quê? Que tinha vários ensinamentos da Igreja Católica que ele não concordava. Então, a Igreja Católica não aceitou as críticas e excomungou, isso mesmo, excomungou Martinho Lutero. Ele tinha seguidores também, então excomungou tanto ele, Martinho Lutero, como também seus seguidores. Sendo assim, Martinho Lutero acabou que, ao sair da igreja, ele acabou que fundando a sua própria igreja, que mais tarde ficou conhecida como Igreja Luterana. Trouxe aqui uma outra imagem para vocês. A Reforma Luterana que promoveu a criação de uma nova denominação cristã na Europa. Então, eu trouxe essa imagem para simbolizar este capítulo e trouxe mais outra imagem também. Essa daqui que muitos de vocês conhecem, muitos de vocês já estão cansados de ver no livro de história.
Olha só essa frase aqui do lado, gente, atentar aí bem. Eu sou a lei, eu sou o Estado sou eu. Olha que frase forte, hein? Quem será que disse isso? O crescente fortalecimento do poder real atingiu o poder culminante no século XVI, com um regime absolutista. Daqui, gente, é o Luís XIV, na França. Nós falamos aqui já do capítulo 4, que é o absolutismo, e também mercantilismo, já introduzindo conhecimentos deste capítulo. O absolutismo foi um modelo político que predominou durante a Idade Moderna. Esse modelo afirma que todo o poder político deve se concentrar nas mãos de uma única pessoa. Quem era essa pessoa que o poder deveria se concentrar nas mãos deles, hein, gente? Aham, isso mesmo que você pensou. Monarca, gente, nas mãos do monarca. Ou seja, o rei tinha um poder absoluto, por isso que estamos falando de absolutismo, depois que é do mercantilismo, tá bom? Calma aí. Ele tem poderes para fazer o que bem quiser. Então, esse monarca tinha todos os poderes para fazer o que ele bem desejasse, o que ele bem quisesse. Junto com o absolutismo, que é o modelo político, veio o mercantilismo, que já se torna um lado financeiro, que é o modelo econômico, que defende a ideia de que quanto mais uma nação acumular riquezas, maior será o seu poder. Agora, falando mais um pouquinho do absolutismo, na Idade Média, o poder político era descentralizado, ou seja, ficar nas mãos dos senhores feudais. Então, o feudalismo, que é o modelo econômico que vigorou durante a Idade Média, acabou declinando e o poder que antes ficava espalhado nas mãos dos senhores feudais foi se concentrando somente nas mãos do que? Do monarca. Vamos falar de alguns teóricos do absolutismo. Sendo que três nomes de teóricos absolutistas. Quais são eles? O primeiro temos aí Jacques Bossuet. O rei era o representante de Deus na terra, por isso todo mundo devia obediência a ele, sem contestar ou questionar absolutamente nada. O rei que mandava, era Deus na terra, pessoal. O outro é o Thomas Hobbes. Ele salvou a civilização da barbárie. Por conta disso, a população devia fazer o acordo com ele, o que era um tipo de contrato social, permitindo ao rei concentrar todos os poderes. Hobbes escreveu um livro chamado O Leviatã, que é muito conhecido, tá? Esse livro. E o terceiro teórico aqui é o Nicolau Maquiavel, que eu acredito que muitos de vocês já estudaram também e conhecem. O rei podia fazer qualquer coisa para garantir a ordem, até mesmo usar a violência. Maquiavel escreveu o livro O Príncipe. E é o autor da famosa frase, os fins justificam os meios. Vocês já ouviram essa frase? Mercantilismo, finalizando com mercantilismo, temos aqui, foi o modelo econômico utilizado por nações absolutistas durante os séculos XV, XVI, XVII e XVIII, então do século XV até o século XVIII. Era um conjunto de práticas econômicas com acúmulo de metais, protecionismo alfandegário, expedições marítimas e manter uma balança comercial superavitária. Na Idade Média, a prática econômica era o feudalismo, baseado na agricultura. Agora, a prática econômica ligada ao absolutismo era o que? Era o mercantilismo. Esse modelo afirma que quanto mais riquezas uma nação acumular, mais rica ela será, maior será o seu prestígio perante o mundo inteiro e maior poder internacional ela terá. As imagens aqui ainda do Luís XIV, que é o Rei Sol. O que mais temos aqui? Agora, gente, vamos adentrar num dos últimos capítulos. Temos aqui Contatos e Confrontos, que faz parte do capítulo 5, que no caso são as grandes navegações. Aí temos aqui Grandes Navegações, é o nome que se deu para as expedições de exploração do oceano que aconteceram a partir do século XV. E temos aqui uma embarcação mostrando para vocês, para simbolizar esse capítulo, simbolizar esse contexto histórico. As grandes navegações, nossa, que nome forte, hein, pessoal? No século XV, os navegadores de Portugal e da Espanha foram os primeiros a fazerem as viagens marítimas de longa distância. Portanto, essas viagens, eles levavam o que na sua bagagem? Gente, além dos seus conhecimentos, eles levavam o que? Levavam a sua cultura. Então, eles introduziram a cultura deles no continente, também receberam a cultura. Teve essa troca de cultura, entendeu? Eles levaram sua cultura, receberam sua cultura, absorveram sua cultura, seus costumes, que no caso da cultura você já sabe que no caso são as roupas, religião e tudo mais. Os povos da América, que é a Ásia e a África, por sua vez, transmitiram suas culturas aos europeus. Então, essa relação entre esses povos de diferentes continentes gerou contato.
Não só o contato, gerou também confronto. Isso mesmo, vamos lá, calma aí. Gerou aprendizagem, mas também gerou conflitos. Temos isso na página 72, se vocês observarem do livro de vocês vão se ater a essa informação. Então, resumidamente falando, gente, as grandes navegações foi um jogo de interesse. Página 74 deixa isso super claro. A católica financiava, gente, não só... Olha só quem participava também. Quem que financiava essas navegações? Quem será, hein? Dentre elas... estava o que? A igreja, exatamente, vocês ouviram certo, se não ouviram errado. A igreja católica, gente, elas financiavam essas embarcações, essas viagens marítimas, mas vocês podem estar se perguntando, professora, o que é que a igreja iria ganhar ao financiar essas viagens longas, demoradas, enfim, essas viagens marítimas? Ai, gente, vocês já pensaram que eu sei, com toda certeza vocês já sabem a resposta. Eles queriam também, tinham interesses, e esses interesses nada mais, nada menos do que conquistar um público, conquistar fiéis. Então, é isso mesmo. Chegando ao Brasil, vamos pular um pouquinho, chegando ao Brasil, em 1500... Pedro Álvares Cabral, que é um português que liderou uma esquadra com destino ao Oriente, se afastaram da costa africana e chegou às terras americanas, futuramente Brasil. Em 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram o estado da Bahia e então lá eles encontraram pessoas com suas vergonhas de fora, como foi relatado na carta. Então os índios, tá, pessoal? Esse lugar foi chamado de Vera Cruz. Depois de um período foi chamado de Terra de Santa Cruz. E depois, hein? Já no século XVI foi associado a uma árvore, chamada, que é um pau-brasil. Então, por isso que somos chamados, né, gente, brasileiros. Por quê? Brasileiros, ele associou as pessoas que cuidavam, que negociavam, comercializavam o pau-brasil, tá bom? Por isso, brasileiros. Temos aqui uma imagem, o famoso retrato. Retrato de Vasco da Gama, daqui é do século XIX, que é de 1838. Olha só essas vestimentas. Interessante, hein? Temos aqui o que mais, pessoal? Sobre Vasco da Gama. Ele foi um navegador, explorador e administrador português do século XV. Possui grande importância nas navegações portuguesas na época dos descobrimentos e também conquistas. Essa empreitada representa uma das mais importantes viagens da época dos descobrimentos, o que resultou no domínio das rotas comerciais pelos portugueses. Ele passou pelos oceanos Atlântico e Índico, chegando às Índias e estabelecendo as rotas de especiarias. Após o seu grande feito, tornou-se um homem rico e respeitado em todo o país. Vasco da Gama teve um papel preponderante na descoberta do caminho marítimo para as Índias. Na época, esse país representava um importante centro comercial e produtor de especiarias, tecidos, pedras preciosas também, tá? Foi ele quem comandou a expedição marítima que saiu de Portugal, que é de Lisboa, em 8 de julho de 1497, contornou o continente africano até chegar nas Índias. Após viajar em cerca de 20 mil quilômetros, isso mesmo, 20 mil quilômetros durante meses, eles chegaram nas Índias em 18 de maio de 1498. Quando realiza a terceira viagem para as Índias, logo contraiu uma doença que o matou. Então, essas informações aqui para vocês. É Espanha e as navegações, na página 82, vocês podem situar melhor. Final do século XV, Cristóvão Colombo queria chegar à Índia. Ele acreditava que a Terra era redonda e tudo mais. Ele morreu acreditando que tinha realmente chegado à Índia. Só que não, pessoal, nananina não. Ele havia chegado em outro continente. Américo Vespúcio foi esse navegador, pessoal, que desvendou o mistério, ou seja, o continente passou a ser chamado de América. Página 82. Olha na página 82 que vocês vão olhar essas informações aí, tá? Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, desse resumão. E meu muito obrigada. Até o próximo encontro. Até a próxima aula. Tchau. Boa sorte.